Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje discutindo pecado. Mas não é pecado moral. Quando a gente fala em pecado, sempre vem à mente as questões morais. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, alista várias outras coisas que não são ligadas à moral e que são consideradas pecado. Uma delas, a eleita de hoje, é a gula. Figurando nas obras da carne, ela faz par com bebedices e coisas que ninguém aprova. Mas, até que ponto, no século XXI, sobretudo aqui no Ocidente, consideramos gula algo pecaminoso? E fica uma pergunta nas entrelinhas. Por que um dia a gula foi considerada pecado? Afinal de contas, que tipo de mal a gula faria a outros, exceto a quem praticasse, né, a própria gula? Será que depois de 2000 anos de Novo Testamento, não seria a hora de a gente rever o posicionamento bíblico em relação a algumas práticas que lá nos tempos apostólicos eram consideradas pecado, inclusive punidas de uma maneira assim que hoje não fazemos mais? Afinal de contas, quem é que é fulminado pelo Espírito Santo em pleno culto, como aconteceu com Ananias e Safira? Essa e outras perguntas semelhantes nós vamos tentar responder. Seja você guloso ou gulosa ou não, está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje contando com a estreia da professora irmã Evelyn Miller. Ela é nutricionista. Paz e graça, irmã, tudo bem? Tudo bem, Heber. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A irmã trabalha na UNASP? No UNASP, no UNASP, Centro Universitário Adventista aqui de São Paulo. Onde fica? Fica na estrada de Itapecerica. Sabe o número? 5.859. É porque lá é grande, né? É grande. Já estive lá muitos anos atrás. A minha denominação alugou aquele lugar e fez o Congresso de Mocidade. O primeiro congresso que eu participei foi lá. A única coisa que a gente lamentava é que não tinha café de manhã. Foi terrível. A senhora não toma café? Não. Tá bom. Depois eu vou perguntar sobre isso. Seja muito bem-vinda, boa estreia. Muito obrigada. Do outro lado, o reverendo Lenierson Alisson Cupertino, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e um dos parceiros do programa Vejam Só. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Muito obrigado, Heber. Muito bom estar aqui mais uma vez para falar desse tema tão relevante nos nossos dias. O endereço da igreja do irmão? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Cidade Dutra, fica ali na região de Interlagos, na rua Walter Ribeiro Marrani, número 133, bem próximo ali ao Autódromo de Interlagos. O irmão toma café? Sempre. O irmão come bem? Sim. Ele é um dos especialistas. Não, eu estou brincando por causa da liberdade que a gente tem, mas o assunto parece divertido e irrelevante, mas não é. Ou será que as escrituras sagradas ocupariam espaço com coisas absolutamente sem importância em suas páginas? Vamos assistir a matéria que apresenta o tema e em seguida ouviremos a opinião inicial dos nossos convidados do Vejam Só. A gula parece ser um pecado que os cristãos gostam de ignorar. Não demoramos para chamar fumar e beber de pecados. Mas por algum motivo, a gula é um pecado bastante aceito ou pelo menos tolerado. Isso fica claro que toda reunião ou encontro precisa ter uma comidinha. Só que se observarmos bem muitos dos argumentos usados contra fumar e beber, tais como saúde e vício, aplicam-se igualmente a comer demais. Muitos cristãos
nem consideram tomar vinho ou fumar um cigarro, mas não têm nenhum problema em devorar tudo que aparece pela frente durante o jantar, ao ponto de quase explodir. Provérbios 23, versículos 20 e 21, nos adverte: Não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Muitos estudiosos afirmam que apetites físicos são uma analogia de nossa habilidade de nos controlar. Se somos incapazes de controlar nossos hábitos em relação à comida, isso é uma indicação de que provavelmente também somos incapazes de controlar outros hábitos, tais como os da mente, como cobiça, avareza, raiva, e somos incapazes de não fazer parte de fofocas e conflitos. Não devemos deixar nossos apetites nos controlar, mas devemos ter controle sobre nossos apetites. Mas será que a igreja prega e fala sobre esse tema? Temos pecadores que são disciplinados pela sua gula, pelo seu apetite voraz? Deus se agrada desta prática dos seus filhos? Talvez você nunca tenha pensado nisso, porém é uma ótima reflexão. Vamos conversar e debater sobre o tema. Fique ligado, o Vejam Só de hoje está apenas começando. Além de divertida, né? A matéria é muito elucidativa e provocante. Quando você viu o tema no programa, você falou, tem a dó, vamos discutir isso. Agora você já está pensando melhor. Espera aí, será que eu não estou desprezando algo que Deus quer que eu saiba? Vamos começar ouvindo os nossos sábios, começando com a professora Evelyn Miller. Ela é professora do Centro Universitário Adventista de São Paulo, obviamente é da Igreja Adventista, certo, irmã? Sim. Uma das denominações que mais enfatiza a mordomia da alimentação, a mordomia do corpo. E não à toa, a senhora é nutróloga ou nutricionista? Sou nutricionista. Tem diferença? Tem diferença. Qual a diferença básica? A nutrologia é uma especialidade médica. Ah, tá. E a nutrição, ela é uma graduação. Tá, então todo nutrólogo é um médico? É um médico. Ah, entendi. Pois bem, irmã Evelyn, como lidar com a gula no século XXI? Para a senhora, a gula é pecado? Sim. Por quê? Porque a gula, como a reportagem bem colocou, é um apetite desenfreado. Além de fazer mal para a nossa saúde, ela destrói o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, sim, a gula é um pecado. E como é que a gente lida com ela? Esse programa já está sendo uma boa iniciativa, que ele traz o propósito de ensinar as pessoas como lidar com isso. Porque a sociedade, o estilo de vida que nós estamos vivendo hoje, ele não colabora, né, com a temperança, com o equilíbrio na alimentação. Pelo contrário, ele nos estimula, né, a sermos cada vez mais gulosos, a termos um apetite cada vez voraz. Né? Quando você vê, por exemplo, dentro de um ambiente, restaurantes com coma à vontade, né? Isso te estimula a comer mais do que a fome. Isso dificulta você identificar seus sintomas de saciedade. Ou talvez aquelas promoções de leve 2 e pague 1, né? Bebidas grátis dentro do mesmo pacote. Então, nós estamos dentro de um cenário que nos estimula, né, a esse apetite voraz. E, por isso que eu falo, parabenizando pela iniciativa do programa, como fazer para, dentro dessa sociedade, dentro desse ambiente, ter equilíbrio dentro da alimentação, para tornar o nosso corpo cada dia mais saudável. Gostei. Reverendo Lenierson Cupertino, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se gula for pecado mesmo, pelo menos a gente já tem um belo alívio, que a professora Evelyn disse que a culpa não é nossa, é do restaurante, é do anunciante, é dos outros, menos nós. O senhor concorda? Bem, Heber, eu não sei se foi bem isso que ela quis dizer, mas com certeza a culpa é nossa, né? Aliás, Heber, é interessante, né, o tema trazer o problema para o século XXI, porque nós vivemos num período de relativização dos problemas, inclusive dos pecados, que, segundo as verdades bíblicas, são atemporais. E não é diferente com a gula. A gula, sim, eu concordo com a Evelyn, continua sendo um pecado.
A matéria, eu não faria diferente, é muito elucidativa, parabéns para quem a fez, inclusive, porque a Escritura tem várias passagens, né, e trata de modo exaustivo sobre o tema. E nós iremos ver que um dos problemas principais da gula é a falta de domínio próprio, o que leva-nos diretamente a perceber que aquele indivíduo que come de modo exagerado e peca fazendo isso, ele tem um problema no seu relacionamento com o Senhor. Opa, então aí a coisa é mais grave ainda. É mais grave. Como disse bem você, quando a gente fala sobre gula, parece algo superficial. Mas quando a gente passa a olhar o que a Escritura trata acerca disso, a gente percebe que é um problema bem mais enraizado e bem mais profundo. Se tem a ver com a nossa relação com Deus, a coisa fica séria. Bom, antes de continuar, tá, várias perguntas aqui que eu anotei para os nossos convidados. Queria saber a sua opinião. Vamos lá para o nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e responda com honestidade, como sempre, né, a nossa pesquisa de todas as noites. Na prática cristã, a gula é considerada pecado hoje? Isso na sua opinião, né? Pelo que você vive e observa na prática cristã, a gula é considerada pecado? Sim ou não? Ao final dessa edição, nós vamos aferir o resultado parcial da enquete, porque ela continuará no ar até a exibição do programa. Isso explica porque quando você assiste ao programa e vai conferir na internet o resultado da enquete, não vai bater, porque nós gravamos um dia antes da exibição, tá bom? Mas o importante é que você participe. Inclusive, depois eu vou falar mais de como você pode participar aqui do programa mais ativamente. Pois bem, irmã Evelyn, agora aprofundando um pouco mais a questão. O que é gula? Gula, um apetite desenfreado, excessivo. Mas só para comida? Normalmente, quem tem gula, ele, como o pastor Heber colocou, ele tem uma dificuldade dentro do domínio próprio. Então, ele pode, sim, extrapolar esse apetite voraz também ao consumismo. Né? Então, ele pode, sim, extrapolar a barreira da alimentação e manter esse comportamento excessivo em outras áreas também de sua vida. Tá. Agora, a questão professora, a senhora disse que é pecado porque prejudica. Sim. Na lista de pecados que a Bíblia traz, Deus considera pecado não porque ele é caprichoso, enjoado, desmancha prazer, chato, embora pareça, né? Mas porque ele tenta, Deus, por meio da lista dos pecados, tenta impedir que a gente prejudique alguém. A gula não prejudica ninguém, a não ser o próprio guloso, não é verdade? Olha, eu tenho essa visão de que Deus ele é perfeito e ele traz para a gente essa lista de pecados como um cuidado. Atentem para isso, porque à medida que vocês avançarem nisso, aqui vocês vão trazer prejuízos, né? Vão trazer consequências negativas para você, mas eu extrapolo um pouquinho também para toda a sua família. Hoje eu atendo o consultório também e quem tem esse apetite voraz normalmente sofre com problemas de obesidade, sofre com transtornos alimentares. Então, é um prejuízo que não é só para esse indivíduo, mas toda uma família, né, todo um contexto familiar está envolvido dentro disso. Então, isso também traz sofrimentos para os outros, né? Até porque quando a gente vê um familiar sofrendo, nós sofremos também. Né? Fora todos os outros prejuízos, os encargos que nós temos na questão financeira, né? A perda de qualidade de vida, a perda de momentos de lazer, né? Porque a gula ela vai trazendo consequências, prejudicando essa saúde, né? E isso vai refletir em todos os aspectos de vida desse indivíduo. Né? Então, sendo um pouquinho mais clara, começa-se com apetite voraz e traz ali, começa a trazer a obesidade, que vai desencadeando outras doenças. O indivíduo doente, ele não consegue ser um trabalhador assíduo,
né? Porque ele vai ter complicações, ele vai faltar ao seu trabalho, então a gente tem um aspecto econômico. Ele vai começar a ter esse isolamento social, ele vai diminuir as suas atividades de lazer, consequentemente isso vai trazendo outros prejuízos, né? E a gente tem esse alarme que é feito em torno das doenças crônicas não transmissíveis, é um alarme necessário, porque o impacto negativo para o indivíduo e para a sociedade no geral é muito grave. Obrigado, professora. Reverendo, o senhor disse que gula é pecado. É pecado mortal? Porque na lista de pecados mortais, que eu não sei direito nem quais são, parece que gula está lá. Seria justo Deus jogar no inferno alguém que come demais só porque come demais? Bom, respondendo diretamente à questão, não. Né? Na verdade, nós reformados entendemos que não é um pecado específico que faz com que o indivíduo seja lançado no inferno, né? A não ser aquele que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que com certeza não é a gula. Se fosse, estaremos perdidos. Mas eu queria só aprofundar em algo, Heber, que eu entendo que o nosso problema no relacionamento com a comida vai muito mais além da gula. Eu digo isso porque é possível que o indivíduo esteja pecando no seu relacionamento com a gula, mesmo sem comer demais. Opa! Ora, Heber, pecam aqueles que, por exemplo, encontram na comida refúgio, consolo, abrigo, fonte de prazer, quando na verdade essas coisas deveriam ser buscadas apenas em Deus. Então, a nossa relação pecaminosa, o reformador João Calvino, né, diz que nós somos mestres em formar novos ídolos, né, no nosso coração. O coração é uma grande fábrica de ídolos. E os nossos pecados relacionados com a comida, e aqui eu incluo bebidas, especificamente bebidas não alcoólicas, porque para bebidas alcoólicas a Bíblia chama de outro pecado, né, que é a embriaguez. Então, dentro até daquela pergunta que o senhor fez a Evelyn, a gula, biblicamente falando, ela se restringe ao comer e beber. Popularmente falando, e até para algumas interpretações da psicologia, a gula tem uma abrangência para outras coisas, né? Para outros prazeres desenfreados. Mas, biblicamente falando, a glutonaria está relacionada especificamente com o modo como nós nos relacionamos com a comida e com a bebida, e eu trago aqui bebida não alcoólica. E pecamos quando comemos em excesso, e aí eu concordo com todos esses pontos que foi posto aqui pela Evelyn, apenas com a seguinte observação, né? A gula, quando aparece lá na lista dos pecados carnais, né, de Gálatas, só lembrando aqui aos irmãos, né, então aparece lá no versículo 21 do capítulo 5, invejas, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a essas. É interessante, né, Heber, que a gula aqui aparece ao lado de pecados bem abomináveis aos olhos da cristandade de um modo geral, né? Como idolatria, feitiçaria, ciúmes, iras, porfias, dissensões, facções, inimizades, e lá no meio está a glutonaria, né? E é interessante porque o que são as obras da carne? As obras da carne é uma oposição ao indivíduo que é controlado e guiado pelo Espírito, que anda segundo o fruto do Espírito, né? É por isso que eu falei no começo, né, logo que a glutonaria trata-se de um problema no nosso relacionamento com Deus. Só para finalizar, o que é que eu quero enfatizar aqui, Heber? A glutonaria não é apenas uma instrução de Deus para o cuidado com o nosso corpo. Porque se fosse apenas uma instrução de Deus para o cuidado com o nosso corpo, nós podemos aceitar ou não aceitar a instrução. Mas eu entendo que trata-se de uma ordenança de Deus. Logo, quando eu peco por meio do modo como me relaciono com o alimento, eu não estou apenas sendo negligente com o meu corpo, mas estou pecando para com o próprio Deus. Olha só que coisa... Bom, como eu disse no início do programa, a Igreja Adventista, desde sempre, se destaca como uma ensinadora da boa alimentação. Há uma preocupação bastante acentuada na Igreja Adventista de orientar os seus membros a como se alimentar bem. Eu não sei exatamente os motivos, posso imaginar alguns e tal, mas eu quero parabenizar os irmãos, porque a mordomia do corpo é uma das mordomias importantes e muitas vezes negligenciada pelas outras denominações. Tanto acho que na Igreja Adventista isso não acontece, mas nas outras igrejas,
toda vez que tem uma festa, casamento, ou aniversário da igreja e tal, né? A gente observa como o mundo é sábio, né? Eles falam assim, poxa, os crentes não bebem, mas comem que é o negócio. Lá é diferente, né, irmã? Tentamos, mas a gente não encontra essa realidade, né? Por que nós enfatizamos tanto, né? Como eu falei aqui no início, o nosso ambiente, ele não contribui, né? Para a gente estabelecer uma boa relação com o alimento, a ouvir os sintomas de saciedade, né? Então, por outro lado, o que nós precisamos fazer? Ensinar as pessoas a fazerem boas escolhas, para que, apesar desse estímulo externo, elas tenham convicção, elas saibam a fazer boas escolhas, né? E tentamos, hein? Um dia nós conseguiremos ensinar as pessoas a fazerem boas escolhas e colher esses frutos, né? Porque sim, ainda nas festas a gente tem o comemorar, né? Mas as pessoas precisam entender que esse comer no comemorar, ele precisa ser equilibrado também, não pode ir com excessos, né? Irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Deus gosta que a gente sinta fome? Sim, é um estímulo fisiológico. Não, depois de comer? Depois de comer? Não é para sentir fome. Pois é, mas tudo quanto é nutricionista, esse pessoal aí, né? A gente come certo, mas não satisfaz. Então, será que é necessidade fisiológica ou será que nós estamos atribuindo à comida outros prazeres? E o reverendo aqui, já anotei, ó. Eu vou pegar no pé dele, já aproveito com a senhora aqui. Qual o problema de sentir prazer com a comida? Foi Deus que criou isso, não foi o diabo que inventou, não. Isso não é o prazer de se satisfazer com uma alimentação. Não, mas é, por exemplo, nossa, trabalhei duro hoje, eu tenho direito a comer um chocolate. Ou seja, não só comer um chocolate, mas comer uma barra de chocolate. A comida, ela tem um papel social, ela tem um prazer. É bom comer aquela comida colorida, gostosa, né, com a textura agradável, mas a gente não pode relacionar o nosso sentimento, por exemplo, de satisfação, de alegria à comida. Nós podemos ser felizes comendo, mas compartilhando, vivendo socialmente. Eu não preciso atribuir esse sentimento de felicidade a estar com a barriga cheia. Eu preciso separar essas emoções para criar um bom relacionamento com a comida. Por quê? Porque senão eu fico triste por qualquer situação adversa e aí eu vou buscar a felicidade na comida. E aí eu vou comer muito mais do que eu preciso. O que o senhor quis dizer quando o senhor condenou o prazer de comer? É a supervalorização desse prazer. É fazer desse prazer um ídolo, um Deus, e colocá-lo acima do próprio Senhor, que deve ser a nossa única fonte de refúgio. Veja, corroborando com isso que a Evelyn está falando, eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses e dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura e na fome. Esse é o problema do prazer na satisfação de comer. Aliás, esse é o problema do prazer em relação a todas as outras coisas, né? A sexo, a atividade esportiva. Aliás, deixa eu colocar uma pimenta a mais nisso aqui. Weber, pecam na relação com a comida aqueles que comem de modo saudável. Sabe por quê, Weber? Porque vem na comida saudável e na vida saudável um refúgio, uma fortaleza, uma segurança para a sua saúde. Eu enfatizei a frase do João Calvino de que o coração é uma grande fábrica de ídolos. Quem disse que peca apenas aqueles que se relacionam mal com a comida? Aqueles que se relacionam bem com a comida também podem estar fazendo disso um ídolo. No culto ao próprio corpo, na adoração de uma saúde saudável e perfeita, tendo isso como refúgio de que ele não vai adoecer. E aí passa a ter, nesses hábitos saudáveis, um refúgio, uma fortaleza, uma segurança, não só para ele, mas para a sua família. Então, é triste como nós temos
a capacidade de transformar aquilo que Deus fez de modo muito bom, de modo muito agradável, em algo pecaminoso. E é claro que não sou eu quem vou dizer quem faz ou deixa de fazer isto, né? Mas cada um deve sondar o próprio coração, né, e avaliar o modo como nos relacionamos com essas coisas. O grande problema, então, é quando nós colocamos essas coisas acima de Deus, acima do Senhor. O triste é que nem sempre a gente reconhece isso, né, Heber? Ora, de modo prático, eu responderia à pergunta da enquete que não. A gula, de modo algum, é um pecado nos nossos dias. De modo prático, isso não acontece. Nós estamos falando aqui da prática cristã que a gente vê de muita comida, regada de sempre muita coisa. O pessoal que organiza festa, Heber, sabe que na indicação lá, muitas vezes não tem bebida, mas tem que dobrar no número de comida, porque afinal de contas a gente diz até com muito orgulho, crente não bebe, mas come, viu? E nós tratamos isso de modo muito aberto, né? E pecamos de um modo geral, então, nesse modo como nos relacionamos com a comida. Deus se alegra em sentirmos prazer, mas o nosso prazer, ele é sempre derivado. A nossa fonte de prazer maior é o Senhor. Por mais que Ele nos deu a música para sentirmos prazer, o alimento para sentirmos prazer, o sexo no casamento para sentirmos prazer, todas essas coisas devemos fazer nos contentando em Deus. Porque quando não fazemos isso, Heber, o que acontece quando Deus nos tira isso? Sofremos, entramos em depressão, crise de ansiedade, e aí é aquele indivíduo que tudo que ele mais quer para desestressar ou para descansar diante de uma semana difícil de trabalho, é chegar em casa, sentar na frente da televisão e se empanturrar de comida. E se ele não pode fazer isso, ou se ele é impedido de fazer isso, ele fica mal. Ou seja, tem muito a ver com o modo como nós nos relacionamos com essas coisas. Esse princípio teológico se aplica a quase tudo, né, Heber? O modo como nós nos relacionamos com as coisas. E com a comida não é de modo diferente. Quer estejamos comendo bem ou quer estejamos comendo mal. O fato é que, colocando na balança, é claro que quando comemos mal e nos alimentamos mal, isso é muito pior. Porque isso afeta não só a nossa relação com Deus, mas pecamos contra nós mesmos, né? Nós não pecamos apenas contra Deus e contra o próximo, pecamos contra nós mesmos. Como lembrou Evelyn, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é triste, né, Hebe? Como de modo muito hipócrita, às vezes, nós condenamos o que bebe, mas não condenamos o que come muito, né? E veja, quando a gente olha, por exemplo, para Provérbios, Provérbios 23, 21, né? Lá no verso 21 ele diz assim: pois os bêbados e os glutões empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Veja, o profeta Salomão está colocando em mesmo pé de igualdade o embriagado e o glutão. Ou seja, peca o indivíduo que bebe de modo exagerado, porque não condena a bebida, esse é um outro tema, mas quando ele se embriaga, e peca o que come demais. A Bíblia coloca no mesmo pé de igualdade, sem diferença alguma. É triste que, infelizmente, nós vivemos num contexto popular, e dá para falar isso do Brasil, né? Que a gente, na Bíblia, é uma coisa, mas infelizmente no imaginário e na prática popular da cristandade, do evangelicalismo brasileiro, muitas vezes é outra, infelizmente. Como eu disse, basta olhar uma festa de casamento na igreja, que realmente a grande preocupação é com a comida, né? Agora, eu queria entender uma coisa, professora. No texto de Provérbios, fala lá que aquele que come muita carne, aquele que bebe muito vinho, depois vai ficar com sono e isso vai empobrecer e tal. Faz uma associação que o reverendo Lenierson acabou de lembrar. É saudável ou não a tal da siesta, da sesta, aquele sono, aquela soneca logo depois do almoço, que inclusive faz parte da tradição cultural de vários países aí, latinos, diga-se de passagem. O que acontece, né, Heber? Depois que nós nos alimentamos, o nosso corpo ele vai direcionar, né, toda a energia para o processo de digestão, né? Fica muito claro, você citou ali a carne, e eu vou citar aqui a feijoada, né? Prato popular aqui em São Paulo. Toda quarta-feira tem feijoada em vários restaurantes, algumas pessoas fazem em casa, sábado também. E depois que a pessoa come um prato de feijoada, o que ela sente? Sono. Sono. Por
Por quê? Porque é um alimento que ele tem uma quantidade de gordura maior, né? Ele tem uma quantidade de proteína maior, tem muitas carnes ali, se não for uma feijoada vegetariana. Então, isso vai demandar do nosso organismo muita energia, que vai ser direcionada para o trato digestório, para fazer a digestão daquilo ali. Então, automaticamente, o indivíduo sente sono. Por quê? Vou repousar esse corpo para que a energia seja direcionada à digestão, né? Então, o que é recomendado? Que o indivíduo ele não tenha em sua rotina uma alimentação tão pesada, né? Que ele tenha equilíbrio dentro da sua alimentação, que seja uma alimentação variada, né? E quando ele vá ter em comemorações, né? Porque não é proibido, a gente não está falando de proibições, né? A gente está falando de rotina. E quando ele for fazer essa refeição que é um pouco mais pesada, que ele descanse, mas que não durma. Ah, não é? Descanse. É mal dormir? Não precisa dormir. Por quê? Qual que é o problema de dormir? É tão gostoso? Ele vai dormir um pouquinho mais além da conta, né? O ideal é que você vá fazer, por exemplo, comeu uma feijoada, vá fazer ali uma caminhada para ajudar esse corpo, porque no processo que você deita, né, a posição que você fica não favorece o processo digestivo, né? Olha o posicionamento do nosso estômago, né? Olha o posicionamento, olha a indicação ali do nosso trato intestinal. Então, se eu deito, eu dificulto, né? Saída de fluidos, eu dificulto o processo digestório. Então, não é adequado você comer e dormir, sem contar que a gente também pode estar favorecendo ao refluxo, né? De essa comida estar retornando, porque o esfíncter ali que bloqueia no estômago, ele não consegue bloquear, né? Principalmente se o indivíduo tiver uma concentração de gordura abdominal maior, né? Então, ele vai deitar, vai haver uma pressão, um peso do corpo e essa comida tende a voltar. Então, ele pode estar, por exemplo, favorecendo o corpo a desenvolver um refluxo. Então, o ideal não é deitar após comer. E isso não vale só para refeições pesadas, isso também vale para a última refeição do dia. Tem pessoas que preferem comer, né, e imediatamente dormir. Não, coma antes, pelo menos 1h30 antes de você ir dormir, né? Para que você não atrapalhe o processo digestivo e tenha um sono mais saudável, né? Isso significa que os antigos estavam errados? Porque os antigos faziam a tal da ceia, né? Cear, a palavra ceia, inclusive em alguns idiomas europeus, tem a ver com uma refeição mais tardia. Eles estavam todos errados? Não errados. Nós estamos em outro contexto. Hoje, quando nós falamos em ceiar, isso a ciência vem mostrando, os estudos vem mostrando sobre o consumo alimentar, a refeição que essas pessoas estão fazendo antes de dormir é uma refeição semelhante a um jantar, que vai arroz, vai feijão, vai carne, vai saladas, uma refeição muito mais pesada, né, em nutrientes. E quando a gente tem esse contexto da antiguidade, o que era essa ceia? Eram refeições muito mais leves. Era um chá para favorecer ao sono, né? Alguns eram um leite antes de dormir. Então, a gente tem uma mudança de contexto, né? E isso precisa ser levado em conta para essa recomendação de se comer refeição, não durma. Agora, se você for tomar um copo de chá antes de dormir, não tem problema nenhum. Tá bom. A gente já vai para o intervalo. Na volta eu quero saber o que a nossa professora pensa de comidas assim bastante leves e tranquilas, como as que o Lenierson comia lá no Nordeste, tipo sarapatel, né, buchada de bode, coisas assim com sustância, né? Mas, por falar em sustância, que tal a gente conhecer as Escrituras Sagradas? Talvez você esteja se surpreendendo com o fato de a Bíblia, como disse o reverendo, exaustivamente tratar de temas que nós hoje achamos que nem tinham nada a ver com a fé, com a vida espiritual, vamos chamar assim, com a relação com Deus. Venha estudar a palavra conosco. A Agrade está aí com mais de 600 endereços diferentes para você estudar a Bíblia e, inclusive, agora em tempos pandêmicos, com o estudo à distância. Eu vou pôr no ar o telefone da Agrade, você liga lá e se informa a respeito do melhor endereço ou da melhor opção para você estudar a palavra. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819 em São Paulo, tá bom? E já que estamos falando de coisas importantes, não esqueça do nosso código QR que aparece aí no canto superior da sua tela. Você focaliza ele com o seu celular e você terá acesso, né, à inscrição para o canal do YouTube, onde está
todo o conteúdo desta emissora. Quem não consegue acompanhar o Vejam Só por causa do horário, pode fazê-lo pela internet, é só usar essa ferramenta tecnológica aí. Focaliza com o seu celular e você vai estar inscrito ou inscrita para receber, inclusive, as notificações sobre as novidades que a nossa emissora postar lá. Aí você vai poder assistir o Vejam Só onde você quiser, no horário que você desejar, tá bem? A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bem, esse é o programa Vejam Só e esse é o momento mais legal do programa porque você participa diretamente dele. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só foi um quadro criado para que a gente possa dialogar. Aqui a sua voz tem vez. Olha que bonito o slogan que o Ronaldo criou para nós. E é verdade, você pode e deve aproveitar esse momento usando o nosso WhatsApp. Novidade aqui na nossa emissora, que aliás outros programas estão copiando, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, você vai pegar o seu celular e vai gravar um videozinho dando a sua opinião sobre o tema que você quiser, ou dando sua sugestão, ou fazendo sua crítica, enfim, participando do programa. O número está aí, ó, mais 5511, né, que é o código aí do WhatsApp, 11 porque estamos em São Paulo, 55 porque é Brasil, 945952133, tá bom? Tá aí facinho para você participar. E tem presente para você, tá? Você pode ganhar o livro Fomos Planejados, do Dr. Marcos Eberlin, ou A Caixa Preta de Darwin, do Dr. Michael Behe, 2 livros de 2 professores cientistas que trabalham a questão da origem da vida. Eles são adeptos e defensores, aliás, líderes mundiais, da teoria do design inteligente, que é uma teoria científica e não religiosa, que se contrapõe à teoria da evolução, ao darwinismo. Tá bom? Tanto é que a Caixa Preta de Darwin mostra os grandes e gigantescos furos que a teoria darwinista apresenta. E o Fomos Planejados mostra como o design inteligente se sustenta na ciência, fornecendo evidências assim que transbordam, mostrando que aquilo que a gente tem na vida não pode ter sido obra do acaso, impossível ter sido obra do acaso, como a teoria darwinista propõe. Aliás, fica aqui o desafio, você que é cientista e adepto do darwinismo, quiser vir discutir com o Dr. Marcos Eberlin, escreva para nós e a gente vai pautar o debate aqui no Vejam Só. Claro que não num dia só, né? 2, 3, quanto for necessário. Mas estamos aí abertos. E nessa cruzada de mostrar que o design inteligente não é, como a grande mídia diz aí, e como muito cientista desonestamente alega, ser uma teoria religiosa. Não é. Há vários ateus que são cientistas e esposam a teoria do design inteligente. Né? Bom, feita a minha cruzada, vamos lá. Vamos ver as fotografias que chegaram hoje. A primeira vem de Bauru, a Ana Cláudia Caires tá aí, né? Ela mora em Bauru, juntamente com a filhota. Não. A Ana Cláudia é a filha da Neide Caires, que é a próxima foto. Ambas são de Bauru, uma tirou a foto da outra. Olha, ó. Essa é a dona Neide, a mãe da Ana Cláudia, a nossa violinista. Pode ver que a sala é a mesma, a TV é a mesma e a imagem é a mesma lá no fundo, tá vendo? As duas bateram foto. Parabéns, obrigado aí pelas 2 gerações assistindo ao Vejam Só em Bauru, interior de São Paulo, né? Aqui, a próxima foto vem de Suzano. Suzano fica também no estado de São Paulo, mas é uma cidade da grande São Paulo, né? Ela é limítrofe com a capital paulista. E lá nós temos o Ivan, nosso telespectador, né? Obrigado, Ivan, pela sua audiência. Um grande abraço para você. O Zeca também manda, né? Já que ele está lá no fundo da tela. E a próxima foto vem lá de Salvador, né? A terra
Salvador não. Você é de Salvador? Não, você é de Itabuna, né, professora? A professora Evelyn é de Itabuna, mas a Riosete é de Salvador, capital da Bahia, onde ficam essas duas cidades, Itabuna e Salvador. Tá lá. Riosete, Deus te abençoe, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá. A professora Evelyn, pergunta complicada. Já que o tema é, a gula é pecado em pleno século XXI, e a senhora está dizendo que sim, que inclusive além de pecado é problema de saúde e tudo mais, e falta de equilíbrio, blá, blá, blá. Existem alguns termos médicos que a gente usa hoje. Um deles é o anorexia, certo? Ou bulimia, que a bulimia compreende um fenômeno maior, mas vamos ficar com anorexia. Segundo o leigo aqui pesquisou, anorexia é um transtorno que faz a pessoa se enxergar mais pesada do que na verdade é, e por isso ela não se alimenta, ela fica anoréxica, ela não come. Aí a ciência vai dizer que isso é uma doença, ou um transtorno. Ela não precisa pagar penitência e nem fazer oração de confissão de pecado. Ela tem que fazer um tratamento. Por que gula é pecado? Ora, é o contrário. Se a pessoa anoréxica é uma doente, por que o guloso é pecador? Ele é doente também. Poxa. Ele é doente. A obesidade, ela é uma doença, né? A Organização Mundial de Saúde classifica a obesidade como uma doença crônica e de origem multifatorial, né? Por isso que ela é tão complexa de ser tratada, né? Se não fosse dessa forma, hoje nós não teríamos os índices de obesidade que nós estamos tendo, não só no Brasil, mas no mundo. Né? E aí, quando você traz os transtornos alimentares, quando você traz a anorexia, a bulimia, a vigroxia, desculpa, gente, não é vigroxia, eu falei agora pro pastor. Vigorexia. Todos eles são transtornos alimentares, né? Ocasionados por uma distorção de imagem, por compulsão alimentar, por um culto ao corpo, né, à imagem, e especificamente a anorexia, esse indivíduo ele se enxerga com um corpo maior do que ele tem, né, e aí ele começa a restringir a sua alimentação. Só que ele restringe a níveis tão baixos, né, isso vai trazendo essa inanição que provoca risco de morte. Né? E nós tivemos aí recentemente pela mídia modelos que vieram a óbitos por conta desse transtorno. Então nós estamos falando de um transtorno sério, grave, que pode levar à morte. Reverendo, agora é a sua vez. A professora acaba de mostrar que a anorexia, a bulimia, a vigorexia e a gula são problemas da mente, são transtornos, doenças da cabeça. Essas pessoas não são pecadoras, são doentes que precisam de tratamento e não de culpa. Elas precisam das duas coisas, Heber. Irmãos que nos acompanham em casa, pensem o seguinte: toda e qualquer doença manifestada no nosso corpo, quer seja de origem hereditária, biológica ou mental, tem sua raiz no pecado. Toda doença. Não havia doença, não haviam debilidades físicas antes do pecado no Éden. A grande questão é que muitas dessas doenças, o pecado relacionado a ela é apenas uma herança em Adão. Então, que são aquelas doenças chamadas hereditárias, o que eu não faço nada, direto ou indiretamente, para contraí-las, certo? Há exemplo de câncer, ou uma hipertensão hereditária, ou uma diabetes, em alguns casos. E sim, e aqui eu não falo nem como pastor, mas como estudioso da neurociência, por exemplo, e os médicos concordam que são muitas as doenças que surgem no nosso organismo como resultado do nosso comportamento alimentar, do modo como nós tratamos ou lidamos com o nosso corpo. E aí sim, há pecado diretamente nosso, não só o de Adão, mas há atitudes nossas, né?
ou irresponsabilidades nossas com o cuidado do templo com o Espírito Santo que acaba gerando isso. Eu concordo plenamente que todos esses distúrbios alimentares que foram postos aí, a gula, é o seguinte, a gula, você colocou, né, Heber? Se a anorexia é um distúrbio psicológico, né, alimentar, por que a gula não? Porque a gente vive numa geração mimimi. A gente vive numa geração onde, se esse assunto é tratado, isso é gordofobia. E aí, a pessoa que não se alimenta e adoece é tratado, tem que ir para um psicólogo, mas o gordo, com sobrepeso, excesso, tem que ter orgulho de si. Misericórdia, irmãos, não caiam nessa ladainha pós-moderna do século XXI. O indivíduo que está com sobrepeso, é duro, né, Heber, dizer isso, mas não tem como. Salvo raras exceções, a gente sabe que existem algumas doenças que fazem com que o indivíduo realmente tenha um ganho de peso mais elevado, que fazem com que ele tenha dificuldade maior realmente em perder peso. Mas, irmãos, não tem como tirar a responsabilidade do indivíduo dos pecados que ele comete ao relacionar-se com a comida. Então, em alguns casos, ele vai precisar de uma ajuda, de um tratamento, e isso até é uma dica boa que fica aqui, né? De um tratamento profissional, de um nutrólogo, de um nutricionista, de um endocrinologista, com certeza. Mas ele também precisa rever sua vida com Deus. Ele também precisa rever o modo como ele tem se relacionado com essas coisas, com essas questões. Vocês passaram aí um VT, né, de um programa muito famoso que tem nos Estados Unidos, que é o Quilos Mortais, né? E eu assisto muito esse programa, acho muito interessante. Em muitos casos, Heber, muitos casos, antes do indivíduo se submeter à chamada cirurgia bariátrica, ele precisa ir para um psicólogo e fazer terapias e mais terapias. Por quê? Porque o problema dele com a comida não está no estômago, mas está na cabeça, está na mente, está em que patamar ele coloca a comida. A comida passa a ser um refúgio, passa a ser um ídolo. E as pessoas dizem isso. Muitas daquelas que chegam ao chamado a obesidade mórbida, né? Aquilo é fruto, é resultado de traumas. E é o seguinte, irmãos, trauma, quando não se resolve com Deus, quando não se resolve com o médico dos médicos, se resolve com qualquer outra coisa, com drogas, com sexo, com bebida alcoólica, com jogos e com alimentação. Então, sim, é um transtorno alimentar, algo que acontece na nossa cabeça, está relacionado com problemas emocionais, mas quem disse que se exclui o pecado disso, né? Há pecado por trás daquilo ali e precisa ser tratado biblicamente. Professora, por que é tão comum os crentes tolerarem a gula e essas questões ligadas à comida e implicarem tanto com outro tipo de pecado? Desculpa, não entendi. Normalmente, nós cristãos somos muito tolerantes com a gula, por exemplo. Né? O reverendo acabou de dar um bom exemplo, né? Eu não tinha pensado nisso. Você criticar alguém que come demais, você está errado porque você está sendo gordofóbico. Parece uma palavra engraçada, né? Mas não tem nada engraçado por trás dela. É uma censura. Né? Preconceito. Inclusive, há hoje um movimento entre as mulheres que querem ser modelo, as modelos plus size. Né? A gente tem que olhar com muito cuidado, né, quando a gente vê determinados movimentos, porque eles surgem como uma reação ao preconceito. Não significa que é o modelo ideal que nós temos. Por quê? Quando você tem lojas específicas plus sizes, isso também pode gerar um tipo de preconceito, né? Por que eu tenho que ter uma separação para aquela categoria? Ela não pode estar junto com PM, GGG, GG e plus size? Não pode estar todo mundo ali no mesmo ambiente, acessível a todos? Isso seria uma equidade, né? Eu atender a necessidade do indivíduo. Não precisaríamos ter repartições, porque isso pode gerar outros tipos de preconceitos, né? Como o reverendo colocou, né? Eu vou olhar para o obeso de uma forma diferente que eu vou olhar para o magro. Às vezes a gente se engana, né, com esse preconceito, porque nem todas as pessoas que são magras, que estão dentro do IMC normal, elas são saudáveis. Né? Elas podem ter péssimas escolhas alimentares. E o problema por que não engorda?
Às vezes ela tem uma genética que não favorece a engordar, ela tem um metabolismo mais acelerado, mas não significa, por exemplo, que ela não vai ter um diabetes, que ela não vai ter uma hipertensão, que ela não seja gulosa. Pelo contrário, às vezes você ouve muito em reuniões falar assim, olha só, fulano come mais do que todo mundo e olha o corpinho que ele tem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata para a gente não trazer esse tipo de preconceito, né? O que eu entendo é que Deus fala conosco na questão do equilíbrio, da temperança e que a ciência vem mostrando isso, né? As pessoas precisam ser educadas, então esse acompanhamento nutricional, esse acompanhamento psicológico quando necessário, porque fazer boas escolhas não necessariamente é fácil, né? Dobrar o nosso apetite, ter esse domínio próprio, isso não é fácil, isso é difícil, né? Então, algumas pessoas precisam de acompanhamento para conseguir sucesso dentro disso, para construir uma relação boa com a alimentação. Então, só retomando, a gente precisa montar um cenário em que as pessoas estejam capacitadas a fazerem boas escolhas, né? E tirar essa coisa do gordo e do magro. Uma pergunta, professora. A senhora acabou de dizer, e a gente sabe que é verdade, existe gente magrinha que come muito, que é gulosa. Tá bom. Mas é possível alguém ser obeso sem comer muito? Sim. Sim, como o reverendo colocou. Raras exceções, pouco, porque hoje a gente tem a alimentação com uma participação muito alta dentro do excesso de peso, dentro da determinância do excesso de peso. Mas eu tenho sim pessoas, por exemplo, que têm desequilíbrios do sono, que têm alterações genéticas, que têm um desequilíbrio metabólico que favorece a obesidade. Não necessariamente eu posso julgar um paciente que chega no consultório como um obeso porque ele quer ser obeso ou porque ele é um glutão, né? Eu preciso primeiro investigar se ele realmente apresenta esses hábitos alimentares excessivos para poder auxiliá-lo ou se ele tem outras particularidades para indicar o tratamento necessário e muitas vezes esse tratamento precisa ser multidisciplinar, porque o nutricionista não vai dar conta. Ele vai precisar de um médico, ele vai precisar de um endocrinologista, de um psicólogo, né? Para dar conta daquela demanda dele. Então, não necessariamente um obeso, ele é um glutão, né? Ele pode ter outras complicações metabólicas, hereditárias que favorecem a esse excesso de peso. É difícil você ver gente obesa no Nordeste, onde se come, que eu fiz a brincadeira com o irmão, né? Buchada de bode, sarapatel e gordura de banha de porco, tudo lá é feito com banha de porco e tal. O senhor vai acusar os seus conterrâneos de gulosos? Eu tenho essa leve impressão também, Heber. A gente precisaria fazer um estudo mais aprofundado e acho que isso é fácil ter dados em relação a isso, né? Mas eu realmente tenho a impressão que há uma concentração maior de sobrepeso no sul e sudeste. Eu entendo que uma série de fatores contribuem para isso, metabolismo, o próprio estilo de vida. Aqui no sudeste nós temos muito pouco tempo livre. Então, é muito mais difícil realmente o indivíduo... Ora, Heber, a boa parte dos meus conterrâneos lá em Aracaju, minha última residência foi em Aracaju, Sergipe. O indivíduo sai do trabalho e vai almoçar em casa. Ele chega em casa às 18h30, 19 horas no máximo ele está em casa. Então, ele tem tempo de fazer uma academia e etc. A própria questão do clima favorece muito, né? Locais mais frios tendem, de fato, a ter isso, né? Mas é só interessante, né, Heber, a gente enfatizar que nada disso deve servir como desculpa para o pecado, né? O professor Evelyn colocou aqui a questão do quanto o meio muitas vezes influencia. A questão é que a gula é um problema desde o Éden. Desde o Éden, Heber. São coisas às vezes minuciosas que a gente não para perceber, né? Nós temos vários pecados ali por trás daquele pecado de Adão e Eva. Mas perceba que Gênesis no capítulo 3, verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável. Um dos pecados por trás da queda do homem é Eva e Adão desejando e comendo algo que eles não poderiam comer. Você entende como, sem forçar a barra, há uma relação de pecado com a comida desde o Éden? É verdade. Desde o Éden.
Mais à frente, nós temos o povo no deserto pecando, também numa relação com a comida, reclamando com Deus porque não tinha carne. Depois porque não tinha cebola. Aí Deus manda carne e eles pecam com medo que faltasse, Deus dizendo, olha, só recolham até a sexta-feira. Melhor, na sexta-feira recolham para a sexta e para o sábado. E eles recolhendo antes, né? Recolhendo demasiadamente. Em tudo isso, Heber, eu aqui lembro também, né, de um outro texto bem conhecido que parece que a gente só pega a aplicação geral dele, mas não para olhar o exemplo específico que o apóstolo Paulo dá. O famoso texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É interessante que a gente geralmente pega isso como se Paulo estivesse dando um exemplo aleatório para aplicar as outras coisas. Não, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, sim. Mas o exemplo primário ali é comer e beber. Logo, até o modo como eu me relaciono com o meu prato deve glorificar a Deus. E como eu não glorifico a Deus, como eu desonro o nome de Deus, como eu peco contra Deus, quando eu me relaciono de modo idólatra, exageradamente, sem domínio próprio, sabe? Deixando que... Veja, a ideia do indivíduo que é ébrio, né? O ébrio, o embriagado, vem da ideia de um indivíduo que é dominado pelo copo. O brio era aquela taça tipo de metal utilizada pelos romanos para tomar vinho. O ébrio é o indivíduo que é dominado pelo copo. O copo o domina. O sóbrio é o indivíduo que domina o copo. A mesma coisa é a relação com a comida. Nós vivemos uma geração, Heber, e os irmãos que nos acompanham, talvez seja essa a sua situação, de que a gente ora pelo indivíduo que está sendo dominado pelo copo, mas não paramos para observar que muitos estão sendo dominados, escravizados pelo prato, pelo seu próprio estômago. Olha só. Professora, a senhora falou que comer chocolate é pecado. Por quê? Não falei que chocolate Falou, é pecado. sim, misericórdia. Falei que o excesso de chocolate, imagina o chocolate tão gostoso, menino, eu que venho da terra do cacau, não fala isso. Pois é, então. Não. Pode comer chocolate? Pode comer chocolate, pode. Como diria a doutora Lorca? A gente não tem alimentos proibidos porque são aquele alimento que provoca alguma doença, né? Por exemplo, o chocolate. Se você come chocolate numa quantidade adequada, não tem problema. O problema é sempre o excesso, né? O problema é sempre o excesso. Então, o chocolate, ele não é pecado, não. Existe uma corrente aí. Bom, hoje em dia existe tudo e mais um pouco, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Vou fazer o quê? Aliás, fica aqui o convite, vamos discutir isso aí cientificamente. É verdade que açúcar vicia? Vicia. Então o açúcar tinha que ser evitado, irmã. Precisa ser evitado. Precisa ser evitado, o açúcar vicia, né? Não só o açúcar, como nós temos alguns outros alimentos que têm essa característica, né, de causar dependência. O açúcar específico porque ele alimenta o nosso cérebro, né? Mas assim, não é o açúcar refinado, né, que alimenta o nosso cérebro, que a gente acessa açúcar de mesa. Então, outros alimentos, quando nós comemos alimentos ricos em carboidratos, por exemplo, eles se transformam em açúcar dentro do nosso corpo e que vai alimentar o nosso cérebro de uma maneira adequada. Agora, esse açúcar refinado que nós utilizamos, ele é viciante e ele não traz benefícios, né? Então, a gente tem que ter algum cuidado quando a gente fala assim, então vamos banir o açúcar. Por quê? A alimentação, ela tem um aspecto cultural, né? O ano passado eu participei de um congresso e lá a própria indústria estava conversando sobre isso e eu achei interessante a reflexão. Não estou defendendo bandeiras, mas eu entendo que isso precisa ser trabalhado de forma gradativa dentro da comunidade. Por quê? Se hoje você pegar um alimento que é rico em açúcar e você tirar completamente o açúcar dele, nós teremos consumidores para esse alimento? Vai ser fácil, né? Então, por quê? Porque primeiro a gente precisa educar o nosso paladar. E isso começa dentro de casa, isso começa diminuindo gradativamente o uso do açúcar. Né? Por exemplo, sucos adoçados, eu preciso treinar isso. E fica clara essa dependência quando eu lido com crianças.
né? Se você oferece para uma criança, né, menor de 2 anos o açúcar, o que é contraindicado, e depois você for oferecer um suco sem açúcar, essa criança não vai aceitar. Né? Por quê? Porque ele condiciona. Né? Nós temos aqui uma receptividade nas nossas papilas gustativas para o açúcar, que já favorece. Né? Então, nós temos que ir educando o nosso paladar, brigando contra esse apetite. E em adultos, requer um esforço ainda maior, porque foram muitos anos com isso. Então, você vê muitas pessoas falando, olha, eu tirei o açúcar, mas eu voltei a comer tudo de novo, porque a minha alimentação estava insuportável. A pessoa não consegue perdurar muito tempo. Então, por isso que eu defendo, essa mudança ela precisa acontecer, claro que ela precisa acontecer, porque é benéfico para nós, mas não pode ser de uma maneira brusca, ela precisa ser um pouco mais gradativa, né, para que ela seja consistente, para que ela seja duradoura, porque tudo aquilo que a gente vai nesse impacto, a gente não consegue manter por muito tempo. Por isso que essas dietas restritivas, né, colocadas aí para inibir a obesidade, elas não fazem efeito, né? Dieta da sopa. Quem aguenta ficar 30 dias tomando só sopa? E ainda que aguente, no 31º dia ela vai correndo querer comer outra coisa e vai comer de forma compulsiva. Por quê? Porque ela restringiu demais. Então, a gente precisa fazer dentro de um equilíbrio, né? E a gente já sabe que saúde a gente não consegue com restrições rígidas, a gente consegue com equilíbrio. E isso vai sendo de forma gradativa, né? Um passo de cada vez. O que você jantou ontem, reverendo? Olha, isso é uma daquelas coisas, né? Eu não lembro nem o que eu comi ontem, né? Quanto mais. Mas eu, como nordestino, né? Diferente do pessoal aqui do Sudeste, isso é bem interessante, né? Nós não temos o hábito de, à noite, comer a mesma coisa que comem no almoço, né? Então, eu só como arroz, feijão, carne, essas coisas quando vou visitar algum irmão. Mas à noite, geralmente, nós de tradição nordestina, a gente come um cuscuz, come um pão. É uma comida mais leve, de fato. Ontem à noite eu devo ter comido um pão com um queijo, alguma coisa do tipo. Bom, eu estou mudando algo mais leve mesmo. Estou migrando para essa, que eu não conseguia dormir se eu não jantasse. E na época que o programa era ao vivo, ele terminava meia-noite. A gente saía daqui, eu chegava, aí tinha que levar todo mundo para casa, tal. Eu era um dos últimos, chegava à minha casa depois da 1h30, aí ia tomar banho e tal, e aí eu ia jantar, e tinha que ser comida. E depois eu ia dormir, né? Fiquei doente. Fiquei doente, o meu médico falou assim, ou o senhor perde o emprego ou vai perder a saúde. Ou o senhor sai do emprego ou vai perder a saúde. Agora, e a senhora cozinha em casa ou a senhora tem cozinheira? Cozinho, sim. Eu cozinho. O que a senhora cozinhou ontem à noite? Não pode mentir que Deus está vendo. Não posso mentir. Ontem eu comi banana da terra. Olha aí. Só? Banana da terra cozida. Só. Mas banana da terra não precisa de complemento. Eu sou apaixonada por banana da terra. No máximo uma manteiguinha por cima. No máximo uma manteiguinha por cima. Né? Manteigão, canela é bom. Ontem a minha banana estava tão doce que ela nem precisou da manteiga, mas às vezes eu utilizo um pouco da manteiga por cima. Mas ontem gordura. não precisei. Nós precisamos de gordura. Aliás, na quantidade adequada? Deixa eu fazer uma consulta ao doutor aqui, um parênteses para o programa. Ô Zeca, me dá uma licencinha aí, consulta ao doutor. Quando eu era criança, eu me lembro, eu não vou falar a marca que eu não quero vender, mas tinha uma margarina que fazia propaganda, assim, uma dona de casa com o maridão para tomar café da manhã e tal. E aí, quem é que vai cuidar do coração dele? Tem que usar margarina, porque manteiga vai entupir o coração dele. Aí hoje eu descubro que margarina é muito pior que manteiga. Afinal de contas, qual que é a verdade? A margarina ela é um creme vegetal repleto de gordura trans. É uma gordura que ela é modificada dentro de um laboratório. Né? Então, essa gordura ela está hoje fortemente associada a câncer. Então, nós não recomendamos o uso de creme de margarinas que contém gordura trans. E a manteiga, né? Se você vai utilizar, utilize a manteiga em quantidades menores, porque a manteiga ela é essencialmente gordura. Né? Colesterol, gordura animal, colesterol, tem muita gordura saturada. Então, se vai utilizar, utilize a manteiga em quantidades menores, em quantidades pequenas. No pão eu passo o quê? Margarina ou manteiga? Manteiga. Margarina não? Margarina não. Ah, bom. Inclusive, uma vez eu vi mandaram um vídeo aí para mim, que nem formiga come
come margarina? Nem biscoito recheado. Ah, a formiga não come biscoito recheado? Ela não se agrada daquela quantidade de gordura trans que ela tem ali. Ela pode consumir a bolacha, o recheio não. Pode deixar exposto, isso aí a gente já fez até testes, né? Pode deixar exposto o recheio. Os insetos, eles não se interessam, porque aquilo ali é extremamente industrial. Nós não deveríamos consumir. Pois é. Vamos lá. A Priscila postou o seguinte: todos já ouvimos falar que tudo que é demais faz mal. Da mesma forma, a comida. Comer demais com certeza faz mal, fisicamente e espiritualmente também. Por trás de excessos, muitas vezes existem faltas tentando ser supridas e excessos, na maioria das vezes, geram problemas. A única coisa que não gera problema é oração em excesso, viu, irmã? Marques da Silva, pecado relacionado à gula é você ter uma mesa farta, comer de tudo e não dá para quem precisa. Legal, tá bom. Erickson Breno, já ouviram aquele ditado? Crente não bebe, mas come que é uma beleza. Pois é verdade. Beleza não sei, mas para mim come que não é um escândalo. Aninha, ela diz assim: o pecado nunca deixa de existir, porém não se deve rotular e julgar o pecado. As pessoas que quiserem, como se fosse ligar o objeto com a letra correspondente, muita gente julga um gordo dizendo que ele está gordo porque é guloso. Mas tem muitos magrelos que comem compulsivamente e não engordam. Esses é que dá raiva, viu? Para mim são todos torturadores de bebê no berçário. Como que come e não engorda? Tem que ser magro de ruindade, né? Tem muitos gordos que não têm esse pecado, mas por causa de uma enfermidade ou disfunção hormonal não conseguem emagrecer. A professora disse isso aqui, né? Você tem alguma dificuldade de abandonar algum alimento, reverendo? Sempre temos, né? Sempre temos. Eu diria que, de um modo geral, nós temos dificuldades de abandonar alimentos ligados a sal e açúcar. E aí a variedade deles é grande, né? Cada um tem a sua dificuldade. Uns de abandonar refrigerante, outros de abandonar o chocolate, outros de abandonar o salgado. Que, aliás, eu tenho tido a oportunidade de estudar neurociência justamente para tentar compreender um pouco isso ligado ao aconselhamento bíblico. E é interessante como, estudando, a gente percebe que, por exemplo, enquanto a doutora falava da questão da glicose e do açúcar, né? Estudos mostram, Heber, que as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando os indivíduos usam drogas, por exemplo, são as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando o indivíduo está comendo uma barra de chocolate, por exemplo. É por isso que causa a chamada dependência, né? Isso é um problema nos nossos dias, né? É interessante que você falava da questão de que oração nunca é demais. Quer ver uma coisa que nunca é demais e que passou a ser um problema nos nossos dias pela sua extinção? E estudando para o programa, eu comecei a relacionar essas coisas. Vocês começaram a perceber o quanto a prática do jejum tem sido cada vez mais abandonada nos nossos dias? Eu nem me falo. Parece que o jejum era uma prática apenas dos judeus que ficou no Antigo Testamento. E eu vejo de modo muito claro, como eu disse, estudando para esse tema, como a falta do jejum está diretamente relacionada ao modo idolátrico como nos relacionamos com a comida. Logo, se você não lembra o dia que você fez um jejum, ou tem muita dificuldade de fazê-lo, isso pode ter uma relação direta com o fato de não saber lidar com a fome. Lembra de Paulo, que eu citei, dizendo, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe? Então, nós só sabemos lidar ou só sabemos estar bem quando estamos com o estômago cheio. Logo, isso nos incapacita, né, de ter essa que é uma prática devocional, né, uma prática de piedade muito praticada, né, pela igreja de um modo geral, pela cristandade na história da igreja, pelo próprio Cristo, que é o jejum, né? Então, talvez isso seja uma boa forma, uma boa maneira de começar a rever esses conceitos, consagrar um jejum ao Senhor. Não de 40 dias, né, como fez o Senhor, mas começar com uma refeição e práticas devocionais. Né? Se tiver que fazer jejum de 40 minutos, eu vou passar mal. Quem sou eu? Eu sou a pior pessoa do universo para falar de jejum. E vigília, então, nem se fala. Bom, conversei aqui com o reverendo Lenierson Alisson Cupertino, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e com a professora Evelyn Miller, que é nutricionista, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Adventista de São Paulo
E olha o privilégio que você tem por ser telespectador e telespectadora do Vejam Só. Você tem acesso ao contato desses dois irmãos, pode tirar suas dúvidas, convidá-los para fazer palestra na igreja, para pregar, para tirar dúvida, enfim. Estão à sua disposição, até porque cada um deles recebe um cachê de R$ 6.500 por minuto de participação aqui no programa. Não é verdade? Não. Vamos ver o resultado parcial da enquete. Não acredito. Sério mesmo? 90, eu não estou conseguindo... 82% disseram que é considerado pecado hoje e 18% disseram que não. Bom, então nós somos pecadores assumidos, né? Meu irmão, minha irmã que votou no 82%, porque fala sério. A gula é pecado, a gente come... A senhora já foi no McDonald's? Já. Pecadora! Quando cheguei aqui em São Paulo. Transgressora! Fui uma vez só. Uma vez só? Uma vez só. Super heroína. Como o reverendo colocou, no Nordeste nós não temos tanto, culturalmente, né? Hoje a coisa já está mudando, o cenário já está mudando lá. Mas culturalmente nós não temos tantos hábitos de lanches, nós temos mais hábitos de refeições, né? Então, na minha família, a gente ainda cultua isso. Por exemplo, meu filho tem 6 anos. Raríssimas vezes ele comeu fast food, pronto assim, em festas da escola. Mas em casa nós fazemos, quer um hambúrguerzinho? Nós fazemos bastante hambúrgueres, vegetais também para experimentar. E aí ele fala, fato engraçado, eu conto até em sala de aula para os alunos, eu falo assim, eu me senti terrível. Meu filho virou para mim e falou assim, mãe, eu quero ir lá no shopping comer um hambúrguer do shopping. Eu falei, nossa filho, mas a mãe, você não está gostando mais do hambúrguer da mãe? Ele falou assim, não, é porque em casa eu como um e no shopping vende 2 pelo preço de 1. Né? Tá aí a propaganda, olha. Tá aí a propaganda. E quanto que isso influencia, né, as nossas escolhas. Mas nós consumimos muitas refeições mesmo em casa. Muito bom, professor. É só para pegar no seu pé. A gente se vê no próximo Vejam Só de forma saudável, se Deus quiser. Até lá. E Ele quer, né?